Amigos, a paz do Senhor, que Deus em Cristo continue vos abençoando e vos enriquecendo com toda sorte de bênção. É com muita alegria que eu gostaria de mais uma vez fazer uma reflexão bíblica a fim de edificar e fortalecer a sua vida. E nesta reflexão eu gostaria de estar dando continuidade à nossa série aqui, intitulada de A Série de Três. Nesta série de três, nós destacamos ou apontamos três fatos que aconteceram ou se repetiram com Jesus. Já temos um vídeo dentro desta série chamado de As Três Vezes em que Jesus Chorou. Você já leu isso na Bíblia? Você já se atentou para isso? Que Jesus chorou e ele chorou em três ocasiões? Se não, vale a pena você procurar assistir esse vídeo, porque certamente você será edificado. E hoje nós vamos falar sobre as três vezes que Jesus orou no jardim do Getsemane. As três vezes que Jesus orou no jardim do Getsemane. Eu gostaria de ler aqui a primeira dessas três orações, que é Mateus capítulo 26, versículo 39, que diz assim: E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. É muito importante, antes de nós analisarmos cada uma dessas três orações que Jesus fez no jardim do Getsemane, nós procurarmos entender para que apontam essas três orações. Em primeiro lugar, essas orações, elas apontam para as limitações e fraquezas de Jesus. Sim, pois Jesus, ele era plenamente humano. E uma vez que ele era plenamente humano, ele estava sujeito a algumas fragilidades humanas. E quando ele está no jardim do Getsemane, ele mesmo declara e confessa que a sua alma está angustiada até a morte. E isso nos aponta as suas limitações e a sua fraqueza. Mas em segundo lugar, essas orações também apontam para um ser superior. Pois Jesus, ele convoca três dos seus discípulos para ir para esse jardim do Getsemane a fim de orar. E todos nós que nos levantamos em oração, nós nos levantamos em oração para falar com o ser superior. E Jesus, no jardim do Getsemane, ele vai falar com o ser superior, que é o próprio Deus. E em terceiro lugar, essas orações, elas apontam para a intimidade que Jesus tinha com Deus, pois nós vemos que nesta oração, no jardim do Getsemane, Jesus se dirige a Deus, o chamando de Pai. E isso demonstra para nós a sua intimidade e a sua comunhão que ele tinha com o Pai. Agora, vamos analisar de forma bem breve cada uma dessas três orações que Jesus fez. A primeira vez que Jesus orou no Getsemane é o versículo que nós lemos, versículo 39. E aqui nós vemos duas coisas. Primeiro, a vontade de Jesus expressa. Segundo, nós vemos aqui a vontade de Jesus submissa. Na sua vontade expressa, nós podemos ver que Jesus, ele deseja que este cálice venha a ser passado dele. Pois ele diz: se possível, passa de mim este cálice. Era a vontade dele, era a vontade do mestre, com que esse cálice viesse a ser passado. Mas nós também vamos ver uma segunda vontade expressa de Jesus, que é a sua vontade submissa. E embora a sua primeira vontade expressa, que ele deseja que o cálice venha a passar, ele tem uma segunda vontade expressa, que é a sua vontade submissa, e ele se submete ao Pai dizendo: mas todavia não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Aqui Jesus já mostra para nós que no momento de oração nós temos que nos submeter à vontade de Deus. Por quê? Porque a oração é o meio pela qual é feita não a nossa vontade que estamos na terra, mas sim a vontade de Deus que está nos céus. Então, aqui nessa primeira oração, no versículo 39, nós vemos essas duas coisas. A vontade de Jesus expressa, ele desejava que o cálice viesse passar, e a sua vontade submissa, ele se submete, dizendo que todavia seja feita a vontade do Pai. Agora vamos ver e analisar a segunda oração que Jesus faz no jardim do Getsemane,
que se encontra no versículo 42 de Mateus 26. O versículo 42 diz: E indo segunda vez, orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. Percebam que há uma pequena diferença nessa segunda oração que Cristo faz no jardim do Getsêmani. Pois ele diz no verso 42, se este cálice não pode passar, todavia faça-se a tua vontade. Aqui nós vemos Jesus, ele se aprofundando mais ainda, ele se entregando mais ainda à vontade de Deus. E na sua terceira oração, que se encontra no versículo de número 44, ele diz assim: E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Não é narrado para nós essas mesmas palavras que Jesus disse, mas certamente Jesus continuou se aprofundando, se submetendo à vontade de Deus através da oração. E com isso, nós aprendemos uma grande lição, que através da oração, a vontade de Deus ela é feita. A oração não é o meio pelo qual Deus se curva para nós, mas a oração é o meio pela qual nós nos encurvamos diante de Deus. A oração, ela não muda Deus. A oração, ela nos muda. E com essas três orações de Jesus no jardim do Getsêmani, nós aprendemos que nós devemos dizer, como o próprio Cristo ensinou na oração dominical, na oração do Pai Nosso, dizendo: todavia, seja feita a tua vontade. Que Deus em Cristo continue te abençoando e te fortalecendo. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, chamar outras pessoas para se inscreverem, envie esse vídeo para alguém, no grupo da sua igreja, para o seu pastor, para o seu irmão, para o seu pai, para o seu tio. Faça com que a palavra pregada nesse canal possa alcançar o maior número de pessoas. Que Deus te abençoe. Até uma próxima reflexão nessa série de 3.